Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos conceitos mais poderosos e, ao mesmo tempo, menos compreendidos do mercado financeiro: o Gamma Flip. Se você já se perguntou por que, de repente, um mercado calmo e estável se transforma em um caos de volatilidade, a resposta pode estar exatamente aqui. Pense no Gamma Flip como a mudança de estado da física do mercado. É o ponto exato onde a água se transforma em gelo. E entender essa transição é o que separa os traders amadores dos profissionais que realmente sabem ler o fluxo do mercado. Então, o que é exatamente o Gamma Flip? De forma simples, é o nível de preço específico onde a exposição líquida de gama dos market makers, os grandes formadores de mercado, muda de positiva para negativa. E por que isso é tão importante? Porque essa mudança altera completamente a forma como os algoritmos de hedge desses gigantes financeiros reagem ao preço. Imagine o Gamma Flip como o ponto de congelamento da água. Acima desse ponto, o mercado se comporta como um líquido. Ele flui, se adapta, mas tende a ser estável. Abaixo desse ponto, ele se torna gelo. Rígido, quebradiço e propenso a movimentos bruscos e violentos. Identificar essa linha no gráfico é crucial, porque dependendo de qual lado do flip o preço está, os robôs que controlam bilhões de dólares estarão ou amortecendo o mercado ou jogando gasolina no fogo. Fique comigo até o final, porque vou mostrar como identificar esse nível no gráfico e como usar essa informação para tomar decisões de trading muito mais inteligentes. Vamos começar pela zona mais comum, a que vivemos na maior parte do tempo, a zona de gama positivo. Isso acontece quando o preço do ativo está acima do nível do Gamma Flip. Nessa condição, os market makers atuam como grandes estabilizadores do mercado, quase como um amortecedor gigante. Eles operam em um regime que chamamos de hedge de reversão à média. A mecânica é bem simples de entender. Se o preço do ativo começa a subir, o delta de suas posições em opções muda, e para se manterem neutros, eles são forçados a vender o ativo subjacente. Se o preço começa a cair, eles precisam comprar o ativo para rebalancear sua carteira. Qual é o efeito prático disso no mercado? Uma supressão massiva da volatilidade. Pense nisso. Toda vez que o preço tenta subir, uma força vendedora entra para segurá-lo. Toda vez que ele tenta cair, uma força compradora aparece para dar suporte. O market maker está, essencialmente, fornecendo liquidez contra o movimento imediato do preço. É por isso que, em zonas de gama positivo, o mercado tende a ficar mais travado, a oscilar dentro de um range, com movimentos contidos. É o paraíso para quem opera estratégias de retorno à média ou scalps curtos, porque a previsibilidade é maior e as explosões de volatilidade são raras. O mercado parece calmo, controlado, quase entediante. Mas essa calmaria tem um limite, e esse limite é o nosso famoso Gamma Flip. Agora, vamos falar sobre o que acontece quando o gelo racha. Entramos na zona de gama negativo, o território onde o caos reina. Isso ocorre quando o preço do ativo cai e cruza para baixo do nível do Gamma Flip. Nesse momento, o comportamento dos market makers muda drasticamente. Eles saem do regime de reversão à média e entram em um modo de hedge de momentum. A lógica se inverte completamente e se torna um ciclo vicioso perigoso. Se o preço do ativo cai, a matemática do hedge força os market makers a vender ainda mais do ativo para se protegerem do risco. Sim, você ouviu direito. A queda gera mais venda. E se por algum motivo o preço tentar subir dentro dessa zona, eles são forçados a comprar rapidamente para cobrir o risco crescente de suas posições vendidas, o que pode gerar squeezes violentos. O efeito no mercado é devastador e imediato. A volatilidade explode. O market maker, que antes era o amortecedor, o estabilizador, agora se torna um acelerador. Ele vira combustível para o incêndio, empurrando o preço com força na mesma direção do movimento inicial. Uma pequena queda se transforma em uma cascata de vendas. É por isso que vemos aqueles dias de pânico, onde o mercado parece derreter sem parar. Não é apenas o medo dos investidores, é uma força matemática, um fluxo de hedge obrigatório dos maiores players do mercado, que está amplificando a queda. Nesta zona, suportes técnicos que pareciam fortes são atropelados como se não fossem nada. A dinâmica mudou, e quem não entende isso fica tentando segurar uma faca que está caindo, impulsionada por uma força invisível e implacável. Ok, a teoria é fascinante,
Mas como a gente localiza esse tal de Gamma Flip na prática? É aqui que a coisa fica interessante. Usamos ferramentas que analisam os dados do mercado de opções, como um painel de Delta e GEX, que significa Gamma Exposure. Nesses gráficos, o Gamma Flip é geralmente representado por uma linha clara, muitas vezes uma linha vertical tracejada, que marca o divisor de águas. É o ponto de equilíbrio onde a exposição de gama total do mercado vira de positiva para negativa. Agora, vamos olhar para um cenário atual. Digamos que o preço do S&P 500, o spot, esteja em 5,37. Ao olharmos para o gráfico de GX, vemos que a linha do Gamma Flip está muito próxima, talvez em 5,1530. Essa proximidade é um sinal de alerta crítico. Significa que estamos operando na beira do abismo. Qualquer pequena pressão vendedora pode empurrar o preço para baixo dessa linha. E o que acontece se o mercado perder o suporte do flip? Ele entra oficialmente em território de gama negativo. A partir daí, o comportamento do mercado muda instantaneamente. Aquele suporte importante que todos estavam de olho, digamos em 5.500, que em condições normais seguraria o preço, agora será testado com muito mais velocidade, força e pânico. Por quê? Porque agora os market makers estão vendendo a cada nova baixa, acelerando a queda em direção a esse nível. A transição é o gatilho. Estar acima do flip é estar em um lago calmo. Cair abaixo dele é ser jogado em uma corredeira violenta. Então, como um trader inteligente pode usar essa informação para tomar decisões melhores? O Gamma Flip funciona como um filtro poderoso para sua estratégia e gestão de risco. Primeiro, como um filtro de volatilidade. Se você observa que o preço está operando confortavelmente acima do nível do Gamma Flip, você sabe que está em uma zona de volatilidade suprimida. Nesse cenário, estratégias de retorno à média, vendas de opções com prêmios altos ou scalps curtos, em ranges definidos, tendem a funcionar melhor. A estabilidade está a seu favor, e os movimentos explosivos são menos prováveis. Você pode operar com mais tranquilidade, sabendo que os grandes players estão agindo como amortecedores. Por outro lado, o Gamma Flip é também um filtro de tendência. Se o preço cruza o flip para baixo, um alarme deve soar na sua cabeça. Prepare-se para movimentos direcionais fortes e rápidos. Este é o cenário ideal para estratégias de breakout, de rompimento, ou de aceleração de tendência. A volatilidade deixa de ser sua inimiga e passa a ser sua aliada, se você estiver posicionado na direção correta. Tentar operar contra essa força é suicídio financeiro. E isso nos leva ao ponto mais importante: a gestão de risco. A regra de ouro é: nunca, jamais, tente comprar o fundo, ou me segurar a faca caindo, em uma zona de gama negativo. Por quê? Porque o fluxo de venda do market maker é matematicamente forçado. O algoritmo dele não se importa com o seu suporte técnico, com a sua linha de tendência, ou com o seu nível de Fibonacci. Ele tem uma única missão: zerar o risco dele, e para isso, ele vai vender o quanto for necessário, não importa o preço. Para encerrar nossa aula de hoje, quero que você guarde esta imagem na sua mente. O Gamma Flip é o termômetro do risco do mercado. Operar sem saber onde ele está é como dirigir em uma estrada congelada no escuro, sem saber onde a pista tem gelo. Você pode estar indo bem, até que, de repente, perde totalmente o controle. Quando o mercado cruza essa linha, as regras do jogo mudam instantaneamente. O que antes era um suporte confiável vira um gatilho para mais quedas. O que era um ambiente estável se transforma em um campo de batalha volátil. Ao entender e acompanhar o Gamma Flip, você não está prevendo o futuro, mas está entendendo a dinâmica atual do mercado. Você sabe quando deve ser cauteloso e quando pode pisar no acelerador. É uma das peças mais importantes do quebra-cabeça para quem quer operar em alto nível. Espero que este conteúdo tenha aberto seus olhos para essa força invisível que move os mercados. Se você gostou e quer aprender mais sobre a microestrutura do mercado e como os grandes players operam, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou e se já conhecia o conceito de Gamma Flip. Obrigado por assistir e até a próxima.